Bom, a nossa entrevista de hoje é com o economista de nome nacional, o Dr. Raul Veloso, que esteve dando uma palestra no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, falando sobre regime próprio de previdência social. Dr. Raul, em um determinado momento de sua palestra, eu fiquei até um certo ponto apavorado quando o senhor disse que em 2036 a cidade de São Paulo não terá mais condições de fazer investimentos, tanto é o gasto com a Previdência. Vamos dizer, não teria se não tomasse as providências. Mas é um alerta, porque se não faz o ajuste, se não adota as medidas corretas, uma hora vai zerar. E o cálculo era que se as medidas não ocorressem em tempo, em 2036 o investimento seria zerado. Doutor Raul, e em relação à Previdência Nacional, o Instituto Nacional de Previdência Social, o déficit continua sendo muito grande, o alardeado pela classe política, o alardeado pelo próprio governo, ou isso há muito de ficção? Não há ficção. O déficit é elevado. Agora, de qualquer maneira, ele atende, vamos dizer, o regime de previdência geral atende à camada menos favorecida da população quando você compara com os regimes dos servidores. Então, por isso que o dos servidores preocupa mais, porque há uma questão aí de desigualdade de tratamento. Tem um componente de subsídio, claro, no regime geral, mas lá misturam-se pessoas que são de renda mais alta com a dificuldade pessoas do de renda mais baixa. Propriamente dito, do servidor público federal. Isso. O servidor público é comparativamente privilegiado em relação ao regime geral. Por isso que a gente se preocupa mais com eles, e no sentido de corrigir, que tem uma certa desigualdade aí. Doutor Raul, e esses regimes próprios das prefeituras? Eu só citou o exemplo de São Paulo, e ele teve que fazer uma correção para não chegar ao fundo do poço em 2036. Mas na maioria dos municípios brasileiros, que tem o regime próprio de previdência, nem todos os municípios têm, né? Aqui no Ceará, por exemplo, segundo a explanação da conselheira Soraya, nós só temos aqui 65 regimes e temos, no entanto, 184 municípios. Esses regimes dessas prefeituras, eles estão no caminho do insucesso, no caminho do fundo do poço? Veja, não sei se estão no fundo do poço, porque eu não conheço o caso específico do Ceará. Mas, em geral, os regimes próprios de servidores são aqueles que estão enfrentando maiores dificuldades. Na verdade, não é bem o regime, é o próprio município, que é quem banca a despesa. Ele está tendo seu orçamento sob bastante disputa, sendo que, de um lado, há um grupo que talvez a gente possa chamar de privilegiado, que são os servidores que conseguem se aposentar, e do outro você tem outras despesas que são muito importantes e que, em relação às quais o município tem de se preocupar. Aí tem, principalmente, o que mais me preocupa é o investimento em infraestrutura, que é a variável que, em geral, ela é quem paga a conta da dificuldade do orçamento. Doutor Raul, falou-se muito nesse encontro aqui no Tribunal de Contas do Estado de reforma da Previdência Social. Os municípios que têm o seu próprio regime, eles têm dificuldade de fazer essa reforma pela ingerência política que há no município,
E a Câmara Municipal, as câmaras municipais, não querem assumir esse ônus da reforma. O que fazer então? Elas resistem e é natural que seja assim, por conta do desgaste. Até o federal tem dificuldade de fazer as reformas. Sempre, porque tem um desgaste e esse desgaste ele pode significar a perda de mandato na eleição seguinte. Então existe esse temor, mas nós, os cidadãos, temos de ter consciência disso e, se possível, nos manifestarmos, sempre que for o caso, em favor de que as reformas aconteçam, porque nesse tipo de pagamento, a gente sabe que existem muitos privilégios. E aí a sociedade, nenhuma sociedade quer manter um sistema cheio de privilégios, observando grande parte dos grupos de cidadãos passando dificuldades. Doutor Raul, o senhor defendeu em mais de uma oportunidade uma ação mais efetiva dos tribunais de contas, especialmente o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no sentido de atuar nesta área da previdência social, fazer com que os municípios tenham um bom sistema previdenciário. Como o tribunal pode fazer isso? O tribunal ele tem de aproveitar as suas rotinas de fiscalização e controle e nelas, penso, inserir o acompanhamento e a avaliação da situação da Previdência e procurar induzir com os instrumentos que ele já tem, esses entes a fazerem os ajustes necessários para que o orçamento possa atender a todos, ou pelo menos a grande parte daqueles itens que são muito importantes para o benefício da população. Doutor Raul, eu não poderia perder essa oportunidade, até porque os telespectadores, os ouvintes me cobrariam isso, de não perguntar ao senhor, pelo nome que o senhor tem nesse país, a respeitabilidade que o senhor tem, de falar um pouco sobre o que é esse arcabouço que está se discutindo hoje, o que é essa reforma tributária que estão discutindo hoje, já parcialmente aprovada na Câmara dos Deputados, uma reforma tributária que se fala dela há décadas. O senhor poderia, fique à vontade. Aí nós precisaríamos de um dia inteiro para discutir. Mas o senhor sabe resumir muito bem que a sua experiência no campo da televisão, do rádio, na comunicação é muito grande e o senhor sabe ser sucinto nisso. Eu vou falar principalmente do arcabouço fiscal, porque é uma tentativa de fazer com que as contas públicas possam ser mostradas aos que financiam a dívida pública, que elas estão sob pelo menos um certo controle. Então, é uma tentativa de demonstrar que o governo tem controle sobre a sua evolução, que elas não vão explodir, não vão causar um crescimento muito grande da dívida pública e, a partir daí, criar uma piora na situação econômica do país. Aí eu acho que o que a gente tem de perguntar é isso. O que estão anunciando como sendo parte do que vai ser feito ou que poderá ser aprovado, vai realmente fazer esse controle? Eu vou lhe dizer que eu tenho muita preocupação, porque ela, no fundo, apesar de não dizer de uma forma muito explícita, ela é muito mais voltada para resolver os problemas pelo lado da arrecadação do que pelo lado que eu acho que é o correto, que é o lado do gasto. E no caso do lado do gasto, como eu falei aqui, a questão que mais preocupa é a questão da Previdência. Eu constatei, que é um outro dado que eu não apresentei aqui, que se a gente comparar 1987, bastante tempo atrás, um ano antes da última mudança constitucional de peso,
com 2021. Que o senhor influenciou, né? Pois é, em 2021, se a gente comparar essa fase, olhar os dados, a gente vê que no gasto da União e o peso do item Previdência, e aí inclui Previdência Geral e INSS, com Previdência dos servidores. O peso desse item no gasto, ele saiu de um valor, se eu não me engano, era da ordem de 20% do total e passou para, aí eu sei com certeza, está aqui na minha cabeça, para 51% em 2021. Isso mostra que o peso desse item cresceu demais. O sinal de que precisa consertar está aí. Para tranquilizar os investidores em títulos públicos, o governo precisaria mostrar que ele vai conseguir reduzir o peso desse gasto para um número mais próximo do que era em 87, como forma de garantir uma situação mais saudável nas contas do próprio governo federal. Isso não está sendo feito e o tratamento da questão previdenciária, como eu expliquei aqui, ele tinha de ser prioritário e não está sendo prioritário. No caso da reforma tributária, eu não tenho outra expressão melhor de dizer do que samba do crioulo doido, porque há anos que a gente discute reforma tributária, o que acaba acontecendo é que cada rodada nova você traz outros aspectos do mesmo problema e a discussão vai ficando cada vez mais confusa, sem se saber direito o que é que o governo está querendo priorizar na sua proposta. Eu prefiro agora, em vez de opinar sobre essa grande confusão que está aí, eu prefiro esperar o momento em que, de fato, nós vamos ter pela frente a última versão a ser votada. Porque nós dependemos do Senado, né? Isso. E até lá pode mudar muita coisa. Então, o que adianta quando a proposta ou voltarmos à estaca zero, né? A gente opinar sem ver o produto final. Eu espero que nós tenhamos, em algum momento deste ano ainda, esse produto final. E aí sim, você pode me perguntar e eu te darei minha modesta opinião. Doutor Raul, muito obrigado pela sua entrevista. Ok, meu caro? Muito obrigado.